Eu descobri que meu namorado estava emocionalmente correndo atrás de outra mulher, enquanto me dizia que estava solitário demais até para conversar comigo. E a pior parte, eu não achava que tinha feito nada de errado. Então me diz, o que você faria se a pessoa que deveria te amar começasse a dar essa atenção para outra pessoa e ainda chamasse isso de só amizade? Porque eu ainda não sei se estou exagerando ou finalmente enxergando a verdade que evitei por anos. Estamos juntos há alguns anos. Tempo suficiente para construir uma vida um ao redor do outro. Tempo suficiente para conhecer os hábitos, defeitos, gatilhos. E tempo suficiente para, aos poucos, começarmos a nos quebrar de maneiras que nem percebemos no início. Eu não vou fingir que sou perfeita. Eu tenho um temperamento forte. Quando fico sobrecarregada, levanto a voz. Às vezes digo coisas das quais me arrependo. Eu tentei mudar, de verdade. Mas é como se algo dentro de mim simplesmente estourasse quando me sinto ignorada. E ele é o oposto completo. Quieto. Fechado. Controlado. Ele tem TOC. E com o tempo, isso começou a moldar tudo. Como ele vive, como pensa, como reage. Mas a parte mais difícil não eram os rituais. Era a distância emocional. Parecia que eu estava do lado dele. E ainda assim, completamente sozinha. Sempre que eu tentava falar sobre sentimentos, sobre nós, sobre o que estava dando errado, ele se fechava. Não com raiva, não de forma dramática. Apenas desaparecia emocionalmente. Como se eu estivesse falando com uma parede que escuta, mas nunca responde. E com o tempo, esse silêncio começou a machucar mais do que qualquer briga. Nosso relacionamento virou um ciclo estranho. Eu tentava me aproximar, me sentia ignorada, ficava frustrada, levantava a voz e ele se afastava ainda mais. E de alguma forma, nós dois acabávamos nos sentindo vítimas. Até a intimidade ficou complicada. Havia coisas que ele queria, fantasias que me faziam sentir distante em vez de mais próxima. Eu comecei a sentir que não era suficiente, emocionalmente, fisicamente, de nenhuma forma que realmente importasse. Então, eventualmente, tivemos a conversa, aquela conversa que casais têm quando estão cansados, mas ainda não querem desistir. Decidimos dar espaço um ao outro, focar em nós mesmos, parar de forçar conversas emocionais, só existir separados por um tempo e torcer para que tudo se ajustasse sozinho. Na hora, parecia algo maduro, até saudável, mas olhando agora, acho que foi só o começo do fim. Pouco tempo depois, ele precisou viajar a trabalho para a Ásia e eu tomei uma decisão da qual me arrependo até hoje. Eu parei de procurar ele. Disse a mim mesma que estava respeitando o espaço. Nascendo honesta, eu queria que ele sentisse o que eu senti por tanto tempo. Solidão. Eu queria que ele notasse minha ausência, que sentisse minha falta, que se perguntasse porque eu não ligava, não mandava mensagem, não perguntava como ele estava. Eu queria que ele entendesse como é se sentir emocionalmente abandonado e talvez, só talvez, voltasse arrependido. Mas não foi isso que aconteceu, nem perto. Enquanto eu estava aqui, esperando, revivendo nossa última discussão na minha cabeça, ele estava lá, conhecendo outra pessoa. Ele me contou depois que uma mulher abordou ele, uma brasileira de origem asiática.
uma completa desconhecida. Ela queria adicioná-lo em um aplicativo. Ele não entendia bem o que ela dizia. Disse que ficou sem graça, confuso. Então, não adicionou. E por um momento eu pensei: ok, tudo bem, isso é normal. Mas aí, tudo mudou. Porque em vez de deixar aquele momento passar, ele não conseguia parar de pensar nela. Não em mim, não na gente, nem lá. Ele disse que se sentiu mal, que o rosto dela parecia triste quando ele não a adicionou. E esse sentimento ficou com ele. Então, o que ele fez? Baixou um aplicativo chamado Red Note e escreveu um post. Um post longo, emocional, tentando encontrá-la novamente. Ele escreveu sobre como se sentia mal por não ter se conectado com ela, como queria encontrá-la, como faria qualquer coisa para reencontrá-la. E então, a parte que mais me destruiu, ele escreveu que se sentia tão sozinho, que estava passando por muita coisa e que realmente queria conhecê-la melhor. Quando eu li aquilo, foi como se meu peito desabasse, porque eu estive ali o tempo todo. Eu fui a pessoa que se sentiu sozinha por meses, talvez anos. E de repente, ele encontrou energia emocional para expressar tudo o que eu implorei para ouvir. Para uma desconhecida. Não para mim, nunca para mim. E não parou por aí. Ele nunca encontrou aquela primeira mulher. Mas outra mulher respondeu ao post, também desconhecida. E dessa vez, ele respondeu. Eles começaram a conversar. E, segundo ele, estavam se tornando bons amigos. Amigos. Essa palavra ecoava na minha cabeça. Porque não parecia amizade. Parecia tudo o que eu sempre pedi, sendo entregue a outra pessoa. E eu nem descobri porque ele foi honesto. Descobri porque ele não se importou nem em perguntar se eu tinha chegado bem. Eu tinha um voo. E ele sabia. Mas não houve mensagem. Nenhum "você chegou?", nenhum "está tudo bem?", nada. E algo dentro de mim simplesmente quebrou. Eu mandei mensagem primeiro, emocionada, machucada, com raiva. Perguntei por que ele nem se preocupou comigo. E foi aí que ele contou casualmente sobre o aplicativo. O post, a mulher, a amizade, como se fosse só uma atualização qualquer. Como se não fosse me destruir. Eu lembro de ficar sentada, olhando para o celular, tentando entender como o homem com quem construí uma vida podia se importar mais com os sentimentos de uma desconhecida do que com o fato de eu ter chegado em casa em segurança. Queria dizer que fiquei calma naquele momento, que respirei fundo e respondi de forma racional, mas não consegui, porque é no segundo em que ele disse "estamos nos tornando próximos", algo dentro de mim quebrou. De forma permanente. Não era só ciúmes, não era só raiva, era essa percepção vazia e profunda de tudo o que eu implorei no nosso relacionamento. Ele estava dando de graça para outra pessoa e eu não conseguia mais ignorar isso. Perguntei, tentando manter a voz firme: "Por que você não me contou isso antes?" E a resposta? Eu não achei que fosse algo importante. Nada importante. Essas palavras doeram mais do que qualquer outra coisa. Porque para mim era tudo. Confiança, limites, respeito. E para ele, nada. Eu disse claramente que aquilo não era aceitável. Que, independente do que ele achasse, ele tinha cruzado um limite. Ele ficou na defensiva imediatamente. Não culpado, não arrependido, na defensiva. Disse que não estava interessado nela, que não a achava atraente, que não havia nada profundo, que ele só estava conversando, só tentando não machucar os sentimentos dela. E eu só conseguia pensar: e os meus? Porque enquanto ele estava tão preocupado em não ferir uma desconhecida, eu estava ali, me machucando
todos os dias, esperando, torcendo e perguntando se ele sentia minha falta. E agora eu tinha a resposta. Não sentia, pelo menos não o suficiente. Eu disse que ele precisava parar de falar com ela, que isso não era uma amizade inocente, que a intenção importava mais do que o rótulo. E essa intenção vinha da solidão, mas não a solidão que faz você refletir, a que faz você procurar alguém novo. Ele não gostou. Disse que eu estava sendo controladora, que eu não podia dizer com quem ele podia ou não falar, que tínhamos concordado em focar em nós mesmos e que isso era exatamente o que ele estava fazendo. Eu quase ri, porque eu não sabia que focar em si mesmo significava baixar aplicativos e criar conexões emocionais com estranhos. Achei que significava trabalhar em si, refletir, crescer, tentar consertar o que já existia, não substituir. Eu disse que, se era assim que ele lidava com as coisas, ele deveria ter sido honesto desde o início, que naquela conversa sobre espaço, ele poderia ter dito: olha, talvez eu vá procurar atenção em outro lugar. Pelo menos assim, eu saberia no que estava me metendo. Mas ele não via dessa forma. Continuava dizendo que não era sobre atenção, que só se sentiu mal pela primeira mulher, que não queria machucar ninguém. E isso, de alguma forma, piorava tudo, porque me mostrava exatamente o meu lugar. Ele não queria machucar uma desconhecida, mas me machucar era aceitável, era normal. Era algo que eu deveria simplesmente aguentar. E quanto mais a gente conversava, mais eu começava a me sentir a errada, como se eu estivesse exagerando, como se talvez fosse só uma situação inocente que eu estava aumentando, porque ele era tão calmo, tão lógico, tão certo de que não tinha feito nada errado. E eu era a emocional, a intensa, a que sempre transforma tudo em problema. E por um momento, eu quase acreditei nele. Quase convenci a mim mesma de que era insegurança que eu estava projetando, que eu tinha medo de perdê-lo e por isso estava tentando controlá-lo. Mas então eu lembrei de algo. Aquele post, a forma como ele escreveu sobre ela, a forma como disse que faria qualquer coisa para encontrá-la, a forma como expressou solidão de um jeito que nunca fez comigo. E de repente, tudo ficou claro. Isso não era sobre controle, era sobre deslocamento. Ele não conseguia se conectar comigo. Então, encontrou alguém para se conectar. Não conseguia se abrir comigo. Então se abriu com uma desconhecida. Não conseguia me encontrar emocionalmente. Então, procurou algo mais fácil. E essa percepção doeu mais do que qualquer outra coisa. Porque significava que o problema não era só a situação, era nós. Era tudo o que evitamos por anos. A distância, o silêncio, o ressentimento, as necessidades não atendidas. Tudo finalmente veio à tona. Só que não de um jeito que me incluía. Eu fiz uma última pergunta. Se fosse o contrário? Se eu começasse a me conectar com outro homem porque me sinto sozinha, você aceitaria? Houve um silêncio longo. E naquele silêncio, eu tive minha resposta. Ele não aceitaria. Mas ainda tentou justificar. Disse que era diferente. Que eu era mais emocional. Que eu iria mais longe. E eu fiquei ali, ouvindo ele explicar porque o mesmo comportamento significava coisas diferentes dependendo de quem faz. Foi nesse momento que algo mudou em mim. Não raiva, não tristeza, só clareza. Pela primeira vez em muito tempo, parei de tentar provar meu ponto. Parei de tentar fazer ele entender. Parei de tentar consertar algo que claramente não queria ser consertado. E comecei a me fazer uma pergunta diferente. Não
ele está errado, mas por que eu ainda estou aqui? Porque em algum momento deixa de ser sobre o que o outro faz e passa a ser sobre o que você aceita. E eu ainda não tinha resposta. Só sabia que algo dentro de mim tinha mudado. Algo silencioso, mas irreversível. Naquela noite, depois que a discussão acabou, eu não chorei. E isso me assustou mais do que qualquer coisa. Porque normalmente eu choro. Sinto tudo de uma vez. Raiva, tristeza, frustração. E isso transborda. Mas dessa vez não havia nada. Só um silêncio pesado dentro do peito. Como se algo tivesse desistido. Nós não falamos muito depois disso. E pela primeira vez em anos, eu não senti vontade de consertar. Não mandei mensagem depois. Não fiquei revivendo a conversa. Não fiquei vendo se ele estava online. Eu só fiquei ali. E aos poucos as memórias começaram a voltar. Não os grandes momentos, mas os pequenos, as coisas que ignorei. A forma como ele se calava quando eu falava de sentimentos. A forma como eu levantava a voz só para ter alguma reação. A forma como a intimidade virou atuação. A forma como eu dizia, é só uma fase. Mas nunca foi. Nós só aprendemos a sobreviver ao redor das partes quebradas. E agora elas tomaram tudo. Pensei novamente naquele post e uma frase não saía da minha cabeça. Eu me sinto tão sozinho. Porque isso não pertence a alguém que tem um parceiro. Pertence a alguém que já foi embora emocionalmente. E talvez essa fosse a verdade que eu evitava. Talvez eu não tenha traído. Talvez não tenha cruzado uma linha óbvia. Mas, emocionalmente, ele já tinha ido. E eu ainda estava ali, tentando segurar algo que já não existia. Na manhã seguinte, acordei com uma calma estranha. Não felicidade, não alívio. Só clareza. Eu não mandei mensagem, não por orgulho, mas porque, pela primeira vez, eu realmente não senti necessidade. E isso me atingiu forte, porque por tanto tempo minhas emoções dependiam dele. Se ele respondia, eu ficava bem. Se não, eu ficava ansiosa. Se estava distante, eu me sentia rejeitada. Mas agora nada. E esse nada parecia liberdade e luto ao mesmo tempo. Mais tarde, ele me mandou mensagem. Nona, como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei olhando para a tela por muito tempo antes de responder. Porque percebi algo. Ele ainda estava na mesma versão do nosso relacionamento. E eu não. Para ele, era só mais uma discussão. Para mim, era o fim de algo. Respondi. Curto. Neutro. Sem emoção. E ele não questionou. Não perguntou se eu estava bem. Não quis conversar. Só aceitou. E isso confirmou tudo. Ele não estava mais lutando. E talvez eu também não. Nos dias seguintes, o silêncio continuou. E nele, eu comecei a me ouvir de novo. Meus pensamentos, minhas necessidades, meus limites. Perguntei a mim mesma coisas que evitei por anos. Por que eu precisava lutar tanto para ser ouvida? Por que aceitei distância emocional como normal? Por que achei que amor tinha que ser tão difícil? E as respostas não eram fáceis, porque não apontavam só para ele, apontavam para mim também, para a forma como fiquei, como aceitei, como esperei que ele se tornasse alguém que nunca mostrou ser. E essa foi a parte mais difícil. Não perceber que ele falhou comigo, mas perceber que eu falhei comigo mesma. Alguns dias depois, ele mencionou a mulher de novo. Disse que ainda estavam conversando, que ela era legal, que era só amizade. E algo mudou de novo. Mas dessa vez, não foi dor, foi distância. Eu não questionei. Não discuti. Não pedi para parar, porque de repente já não parecia mais meu lugar. E acho que ele percebeu, porque pela primeira vez
Ele ficou inseguro, mas já era tarde, porque a versão de mim que implorava, chorava e tentava consertar já não existia mais. No lugar dela havia alguém mais silenciosa, mais cansada, mas também mais consciente. Eu não sei o que vai acontecer. Não sei se vamos terminar. Não sei se vamos tentar de novo. Só sei que não consigo mais ignorar. Não consigo esquecer como foi perceber que a pessoa que eu amava podia dar tudo o que eu precisava para outra pessoa. Então agora me resta uma pergunta. Não. Ele traiu? Não. Eu fui controladora? Mas o que eu mereço? E eu ainda não sei completamente a resposta. Mas acho que finalmente estou pronta para descobrir. Se você estivesse no meu lugar, ficaria para tentar construir algo tão quebrado ou iria embora e escolheria a si mesma pela primeira vez? Eu realmente quero ouvir você. Compartilhe a sua opinião e se já passou por algo assim, conta a sua história também. E segue para mais relatos reais como esse. Porque às vezes, ouvir a verdade de outra pessoa é o primeiro passo para encarar a sua própria.